Então, não é porque você está aí buscando o seu processo de autoconhecimento, nesta alquimia interior, que você precisa. Tudo bem, eu sei que é espontâneo. Você naturalmente olha para a pessoa e enxerga além do que os olhos podem ver. Você vê o potencial. Só que o potencial é aquilo que a pessoa pode se tornar. E nem sempre a própria pessoa consegue enxergar isso nela. Olá, ser multidimensional, eu sou Fernanda Ohana e este é o Relembrar. Antes de mais nada, isso não é um vídeo motivacional, porque esse não é um canal motivacional. Este é o Relembrar porque se a consciência quis habitar uma experiência humana, é porque nela tem algo que nem a eternidade conseguiria oferecer. No Relembrar, nós vamos hoje relembrar um pouco sobre a grande habilidade que você tem. Eu sei que você passou por isso ou está passando, de enxergar o potencial, o melhor que há nas pessoas. Isso, infelizmente, na maioria das vezes, pode ressoar como uma positividade tóxica e você pode entrar em alguns labirintos, digamos assim, nos relacionamentos. Sejam relacionamentos afetivos, de amizade, no trabalho, com a família, mas especialmente nós vamos falar do relacionamento afetivo, onde nós encontramos aqueles alecrins dourados que nasceram no pântano sem ser semeados. Porém, todavia, entretanto, os relacionamentos, eles são as coisas mais mágicas que nós podemos encontrar aqui na experiência humana, que é uma das coisas que mais nos desenvolvem enquanto humanos dentro do relembrar, dentro de relembrar nossa essência, porque nós temos mesmo essa tendência de quando nós começamos o nosso processo de mergulho interno, de autoconhecimento, nós desenvolvemos uma habilidade incrível, ou na maioria das vezes nós também já nascemos com isso, é uma habilidade inata, de olhar para as pessoas e conseguir enxergar além daquilo que elas mostram. Então, às vezes, quando isso se manifesta nos relacionamentos, você acaba entrando muito em relacionamentos tóxicos, por exemplo. Porque você olha para a pessoa, ela tá lá, faz as filhas da putagens dela, né, com você em algum momento. E sim, ela também é um ser espiritual, assim como você, ela é uma centelha divina, uma parte do Deus, vivendo uma experiência humana, a junção de eus, que somos todos nós, enquanto centelha, fractal da fonte, mas estamos na experiência humana, beleza. Nós não nos lembramos disso quando estamos aqui, quando chegamos aqui. Só que tem uma coisa chamada caráter, sabe? Você sabe o que é isso, né? Algumas questões que elas trazem consigo e elas começam a manifestar e elas fazem isso com você e às vezes é uma coisa que para ela é natural, é uma coisa que para aquela pessoa é natural dela, da cultura dela, das crenças dela, da experiência dela, do universo dela. Mas quando aquilo te afeta de alguma forma e por alguma razão você já comunicou aquilo para a pessoa, olha, a atitude me incomoda, de alguma forma aquilo me afetou, me incomodou. E aí a pessoa está mesmo naquela experiência, né, do relacionamento, porque são duas frequências dividindo o mesmo campo e esses dois campos que são distintos. Quando se conectam, eles viram um campo só, mas é um campo misto de duas frequências que estão intercalando o tempo inteiro, certo? Não vem pra cá aquela coisa de um só corpo, um só espírito, não é assim, mas são dois campos que formam um campo só, mas com duas frequências distintas intercalando. Então, assim, é dualidade, não tem como não ser uma dança sincrônica. Gosto de falar que os relacionamentos é pra gente falar assim, eu estou vivendo um conto de falhas. Nos relacionamentos é a melhor escola para que a gente aprenda melhor sobre nós mesmos. Porque o outro vai sempre manifestar em nós algumas questões que a gente pode olhar em nós. Não é que a gente está aqui para aprender, para se curar, para estar atraindo pessoas tóxicas, nem nada nesse sentido. Nós já falamos aqui sobre isso em outro vídeo aqui no canal. Não é sobre isso, mas é sobre a gente olhar como o outro nos afeta, em que parte do nosso corpo eu sinto algo quando aquela emoção é aflorada em mim. E entender mais sobre como eu funciono ao olhar como reajo ao comportamento do outro.
como são as minhas atitudes em relação ao comportamento do outro. Eu incorporo as emoções, os sentimentos em relação ao comportamento do outro na minha vida. Nos relacionamentos traz essa dicotomia e a gente consegue simplesmente evoluir para voltar ao eu dentro dos relacionamentos em consciência. Então é incrível quando as duas partes têm esses níveis de consciência, de percepção, de abertura para sentar, para dialogar sobre o que o outro afeta, sobre onde o ponto exato que o outro afeta. E compreendem que estão ali nessa busca sobre si mesmos, dentro do relacionamento. Quando alguma coisa se repete demais, quando alguma coisa não está ornando, não está funcionando, também é muito válido quando ambos olham para isso com muita maturidade, com muita convicção de que ali também tem algo a ser olhado, de que ali também tem algo muito sagrado para ser olhado. Porque eu sou uma alma velha, uma alma romântica, mas não romantizo tudo, não romantizo a dor, não romantizo a repetição, não romantizo o sofrimento. Você tá entendendo a repetição dos padrões? Não é pra gente romantizar isso não, gente. Mas é pra gente olhar com consciência sobre o que as situações, elas tentam nos mostrar, elas tentam nos dizer. Porque mesmo que nós estejamos diante dos véus do esquecimento, nós não nos lembremos a grandiosidade, é imensurável, somos seres infinitos vivendo a finitude num planeta dual. Então, a experiência humana, ela é incrível, ela é riquíssima. A gente veio aqui para desenvolver essas habilidades todas. Imagina que é literalmente uma floresta escura onde você é a luz que tem que brilhar ali no rolê. Os relacionamentos, eles são incríveis por conta disso. Então tem pessoas que elas se frustram e elas sentem dor e elas sofrem, e elas se aprisionam dentro de si mesmas. E elas falam, eu não vou me relacionar mais com ninguém, não quero contato com mais ninguém, eu vou pro eremitério, não quero mais contato com ninguém, porque eu não quero mais sofrer. Elas se fecham para a dor, mas se fecham para o amor, e elas se fecham dentro daquele casulo. E aí tem o desenvolvimento de outras formas também, mas é o contato com a experiência também do outro, com a experiência, com nossa própria experiência, em contato com o outro, que faz com que nós aprendamos como lidar com nós mesmos diante desses espelhamentos todos. E aí vem uma parte muito interessante. Mesmo que nós não lembremos quem nós somos, tem a coisa do tal do caráter, que o nosso ego nos mostra para o que o nosso self possa olhar, ou seja, que o nosso humano nos mostra para que a nossa alma possa se lembrar. E mesmo que a pessoa ela não consiga olhar para o próprio potencial dela e observar tudo isso, quando a gente olha só para o potencial da pessoa, ela está fazendo as filhas da putagens dela, e isso está te machucando, te ferindo, e você expõe isso e fala, olha, isso, tal atitude me machuca, o que deve ser feito de fato em conjunto, ali dentro dessa parceria. Eu acho muito legal que os relacionamentos, eles são de fato eles são um trabalho em equipe, mas aí a mesma coisa vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. E eu gosto de pensar que às vezes o rolê não tá mais em quem tá repetindo o rolê sempre de novo e de novo, meio que errando aquela coisa, repetindo. Tá em quem está aceitando. Por que eu aceito isso? Por que é que isso está se repetindo de novo? Por que é que eu estou olhando só para o potencial? Então vamos parar de olhar para o potencial da pessoa, porque ela não quer ser vista desse jeito. Quem não aceita o próprio potencial não quer ser olhado desse jeito. A gente precisa ter um pouco mais de maturidade. Eu tenho aprendido bastante nos últimos tempos em relação a gente olhar para a pessoa como ela quer ser vista, sabe? Às vezes a gente dá um espelho para a pessoa e fala assim, olha, que massinha. Um exemplo, você tem sardinhas muito lindinhas no seu rosto, só que a pessoa ela não gosta das sardinhas que ela tem. Só que ela tem, é real, as sardinhas estão ali. E a pessoa ela não gosta, por alguma razão, e ela não vê. Por ela não gostar, ela não vê, ela se olha, mas ela não enxerga. Ela olha, mas ela não enxerga. De verdade, uma coisa, ela já bloqueou a visão dela para aquilo. Ela olha, ela não vê. Inconscientemente, ela já bloqueou, ela não quer enxergar. Mas mesmo os olhos físicos dela olhando, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. E aí você não pode insistir que ela tem as sardinhas e que elas são lindas.
É igual a gente olhar pra pessoa, pro potencial dela, pro tanto que ela é incrível, sabe? Olha para as pessoas para o que elas estão te mostrando. Tem uma frase que eu vi esses dias que eu achei incrível. Acho que ela define o que eu tô querendo te falar. Ninguém está procurando petróleo. Quer ser uma boa pessoa? Demonstra isso, faz isso para que eu possa enxergar isso. Entende? Eu acho que é exatamente isso que eu quero te falar. Para que a gente não nutra positividades tóxicas em nossos relacionamentos. Eu acho incrível quando as pessoas se conhecem e elas conseguem se derramar. Sabe, elas simplesmente são elas. E elas já vão falando logo os traumas delas, as coisas que elas têm, os rolês dela. Quer ficar, fica. Que não quer ficar, vai embora. Você tá entendendo? E aí, porque estamos todos nós numa experiência humana. Perfeito, quer dizer, perfectum, feito por completo. Mas é o que nós somos em essência. Aqui, na experiência humana, nós somos todos seres imperfeitos. E neste processo de construção, nós não precisamos performar aquilo que nós não somos, não. Nossa, é dinâmico, é massa, é divertido. Vão falando mesmo logo. Os traumas de vocês, né? As bagunças, tudo aquilo que vocês trazem. Porque daí quem tem que entrar na vida de vocês já entra de forma leve, de forma conhecendo. Ela não se apaixona por uma performação, por algo que elas estão criando na cabeça delas sobre vocês, sobre aquilo que você está dizendo que é, mas que de fato você não é. E aí vamos parar de nutrir essas positividades tóxicas, vamos olhar para a pessoa naquilo que ela está mostrando, não naquilo que ela pode se tornar, pode vir a ser. Da mesma forma a gente, vamos parar de esperar que as pessoas esperem algo de nós, que as pessoas queiram que a gente se torne alguma coisa. Vamos viver a experiência humana com mais aterramento, sabe? Com os pés no chão, em consciência, em presença. Lembra-te,